Meus irmãos, eu estava tão aliviado. Meus irmãos, convido que, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 7. Nós temos diante de nós nessa noite texto da palavra de Deus, que está registrado no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 1. Muito lindo, irmãos, quando nós paramos para fazer o que Jesus sempre nos ensinou, que é meditar, refletir no que diz a palavra de Deus. E, não julgueis, para que não sejais julgados. Os irmãos podem ocupar seu assento em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, quando nós passamos a refletir, a meditar na palavra de Deus, quando nós chegamos aqui neste versículo, neste capítulo e neste versículo de número 7, nós vamos encontrar Mateus narrando, descrevendo uma história que aconteceu com ele. Os irmãos vão te conver que Mateus, antes dele ser discípulo, ser um servo, ele trabalhava para Roma, ele trabalhava para os romanos, e ele trabalhava na mesa da coletoria. Ele era cobrador de impostos. E por causa disto, alguém olhava, e não olhava com um olhar um olhar diferente a ele, como também olhava para Zaqueu. Até porque Levi, então, ou Mateus, como você quiser proferir, ele era judeu e estava trabalhando para os romanos, e ele não podia ser visto como judeu estando ali no seu emprego. Agora, irmãos, o que nos chama muito a atenção é que Jesus ele vem chegando e, sem dar uma palavra com demais, o Senhor se aproxima daquela mesa e o Senhor olha para Levi. Levi olha para o Senhor, e o olhar de Levi para o Senhor chama a atenção do Senhor, de modo que o Senhor se aproxima da mesa, olha para ele e diz a seguinte expressão: Levi, levanta e segue-me. E aí a Bíblia diz: e ele levantando o seguiu. Isso, irmãos, quer dizer de decisão, porque ali estava o seu emprego, ali estava o seu salário, ali estavam os seus benefícios. Mas quem estava chamando Levi é o dono das empresas, é o dono dos empresários. Glória a Deus, é verdade. E quando o Senhor chega para ele e diz: levanta e segue-me, e ele abandona e vai seguir a Jesus, Glória a Deus. aí as coisas
começa agora o Senhor a testificar concernente a vida de Levi. Por que, meus irmãos? Às vezes, irmãos, a gente passando pela Bíblia, a gente encontra algumas coisas e a gente fica observando alguns e a gente fica olhando assim, imaginando, diz, olha, louvemos a Deus, Glória a Deus. glorifiquemos ao Senhor Jesus, porque Ele não faz, ou seja, Ele não vê como nós vemos, Glória. e Ele não age como nós Aleluia. agiremos ou agimos no momento. Meu Deus. Porque, irmãos, observe, Deus grande. 3 moços estavam pescando, Aleluia. passou a noite inteira, não apanhou nada, Meu Deus. tudo que eles tinham era pescaria. Mas Jesus chega e diz para ele assim: ô Pedro, vem me seguir. Aí assim, e ele largou tudo o quê? Uma redezinha que... Aí, irmãos, acontece na nossa vida que às vezes a gente vê alguém e diz assim: olha, eu larguei tudo para servir a Jesus. Oh Deus, Deus. Aí você pergunta para ele: antes tu tinha o quê? Não tinha nada. Ele disse que largou tudo. Meus irmãos, aí você vai ver, o Senhor chega para que muitos às vezes prega dizendo que Zaqueu era cobrador. Vai ler direito, vai interpretar o texto direito. Se os irmãos for observar, Zaqueu ele era o tesoureiro, ele era o guardião do dinheiro. Ele era tesoureiro de honra, não cobrador de impostos. Ele guardava o dinheiro dos impostos da sua casa, ele era o tesoureiro. Mas quando Jesus chega, encontra com ele naquela figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Maravilha, Jesus. Aí, irmãos, aí a gente começa a meditar e aí a gente sente firmeza. Meu Deus. Porque o moço ele desce primeiro. Se os irmãos observar, veja que Jesus ele não gostava de ir à casa de ninguém. Ele não gostava de estar indo na casa de ninguém. O centurião chega e diz: olha, diz a Jesus que está chamando ele. O Senhor disse: diga a ele que se ele quiser falar comigo, ele vem até a mim, que eu não vou lá até ele não. Só que quando Jairo chega e pede ao Senhor: Senhor, vai comigo à minha casa. Aleluia. E conta a história, o Senhor diz: Jairo, com você eu vou. Glória a Deus. Mas os irmãos observou por que Jesus resolveu. Irmãos, pelo conhecimento que tu tem do Senhor, um pouquinho de conhecimento que tu tem, precisava Jesus ir à casa de Jairo para dar vida, dar saúde à filha de Jairo? Precisava Jesus ir com ele? Deus grande, Deus. Aleluia, Jesus. Essa hora que aquele moço chegou e falou: Senhor, meu filho, o Senhor disse: eu vou contigo. Ele disse: não, meu Senhor, precisa o Senhor ir lá não. Precisa não, que é isso, Senhor? Eu sendo eu que sou, eu dou ordem ao meu soldado: vem. Ele vem, eu digo a este vai, e ele vai. Oh, glória. O Senhor só digo que receberá, mas se o Senhor me dá só uma palavra. Aleluia. Se o Senhor liberar uma palavra para mim, o meu criado já está sarado, já está curado, Meu Senhor. Deus. O Senhor disse: isso é muita fé. Eu disse: então tá feito, vai embora. Mas com Jairo ele foi. Mas por que ele foi ou resolveu ir com Jairo? Porque se os irmãos for observar, no caminho tinha aquela mulher que havia com aquele fluxo de sangue. E ela não tinha como vir até Jesus. O Senhor disse: eu vou com Jairo, vou passar perto do leprosário, vou passar perto do vale dos rejeitados. Aí o que o Senhor disse: ela não consegue vir até a mim, mas está se esforçando para ver quem eu sou. Então eu vou passar próximo dela, porque eu vou resolver o
vai com Jairo, porque o caminho para ir para a casa de Jairo passava próximo do vale dos rejeitados. Meu Deus. Aí o Senhor disse, aí com Jairo, eu vou e deixa bem claro, irmãos, que o Senhor chega para Zaqueu, sendo Jairo um homem de dinheiro, sendo Zaqueu um homem de dinheiro, mas o Senhor deixou bem claro que ele disse, eu só vou aonde eu quero. Não é que ninguém manda ele ir, não. Ele disse, olha, eu vou, porque Zaqueu se esforçou para subir a figueira. Disse, eu quero ver quem é Jesus. Eu quero ver, hoje eu quero ver quem é esse Jesus. O Senhor chega debaixo da figueira, olha, diz Zaqueu procurando, e o Senhor já vendo ele. O Senhor disse, hoje eu vou fazer uma obra tremenda na vida desse homem. Diz Zaqueu, desce, porque hoje me convém e contigo ia entrar na tua casa. Glória a Jesus. Aí os homens olham e dizem, mas esse vai na casa de Zaqueu. O Senhor disse, hoje eu vou entrar lá na casa de Zaqueu. Quando ele entra, olha, irmão, olha o que é um coração realmente quebrantado ao Senhor. Zaqueu olha e diz assim, Senhor, irmãos, ou melhor, corrigindo aqui, olha o que é você fazer as coisas certas. Verdade. Porque mesmo você fazendo certo, correto, alguém vai olhar e dizer que está errado, que não é daquela maneira. Mas se você estiver fazendo certo, fique em paz, porque você tem um Senhor para lhe justificar diante do Pai. Porque Zaqueu chega e diz assim, olha, Senhor, se eu tenho desfaldado, se eu tenho roubado alguma coisa de alguém, eu devolvo quadriplicadamente, ou seja, eu devolvo 4 vezes mais. Aí o Senhor olha e diz, hoje vem salvação a essa casa. Aí Zaqueu olha, se alegra, mas alguém não fica feliz, porque o homem estava sendo perdoado e abençoado. Olha, irmãos, o que acontece nos nossos dias. Meu Deus. Dê uma olhadinha nos nossos dias, se está diferente desses dias aqui dos nossos irmãos antepassados. Meu Deus. Alguém me via andando abraçado com um litro de pinga, com a carteira de cigarro. Nunca disseram nada. Nunca disseram nada. Achava era bonito aquilo. Nunca disseram nada, nem de bem e nem de ruim. Não sei se por medo, não sei. Agora hoje me vê com essa companheira aqui do meu lado, andando, aí já acho um motivo de falar. Porque hoje eu estou buscando o que é bom e o que é reto e o que vai me fazer bem. Aí alguém olha e questiona. Aí outro já olha e acontece o que aconteceu aqui com Mateus. Mas manda mesmo sem dó. Ah, mas esse aqui não é aquele lá? Disse bem, era. Graças a Deus o Senhor entrou na minha vida e mudou, não é mais aquele. Mas não era aquele, não é mais. Porque o Senhor, quando Ele entra, Ele muda, Ele restaura, Ele faz coisas maravilhosas acontecer. E aqui, irmãos, nós estamos diante de um texto muito claro. Ora, porque com a mesma medida em que eu julgar, hão de julgar também, com a mesma medida que eu julgar alguém, a mesma medida alguém vai ter que me julgar, ou seja, eu vou pagar pelo que eu cometi. Então o que eu preciso fazer? Olhando para esta palavra e para esse texto, a minha função é ajudar a todos, como disse Jesus. Fazer o bem a todos sem olhar a quem. Mas no passado Jesus disse que se alguém se arrepende, Ele perdoa. E aquilo que passou, Ele diz que é lançado em um mar de esquecimento, que aí diz Jesus, deste mal Ele não se lembra mais. E Ele disse, eu lhe faço você de uma nova
criatura. Aleluia, Jesus. Agora um cidadão do céu. Então o que quer dizer? Que aquilo que dizem de você não pode frustrar o plano, projeto, propósito que Deus tem na sua vida daqui para frente. Aleluia. Se alguém olha para você, como disseram para mim, quando Cristo me aceitou e me chamou, passou a presença, foi a primeira coisa que disseram: não vai ficar 15 dias. Passou 15 dias, uma semana, passou a semana, 15 dias, passou 15 dias, um mês. Aí quando viu que passou um mês, eles, isso aí é um fogo de palha, logo vai se apagar, logo vai voltar para trás novamente, que era o que nós sempre ouvia. Mas aí o Senhor chega e diz assim: olha, mas eu vou te fazer uma promessa. Promessa essa, Senhor. Ele disse: se você ficar firme na minha presença, eu vou usar a tua vida, abençoar outras vidas. Eu digo, isso aí já começou a ficar bom, que eu vou fazer o bem. E aí, Senhor, mas ele disse: e aí você vai fazendo para mim a minha obra, e eu vou fazendo por você aquilo que você não imagina. Eu vou fazer por você. Glória a Deus. Aí eu aceitei a proposta do Senhor. Eu aceitei esta proposta que Ele fez na minha vida. Mas, irmão, e aconteceu da noite para um dia? Não. Tem delas que passaram mais de 20 anos. Mas só que cada dia Ele ia me surpreendendo com algo para ir alegrando o meu coração. Aleluia a Deus. Quando eu olhava e dizia: Senhor, isso aqui, Ele dizia: está chegando. Mas quando eu estava focado naquilo, o Senhor fazia algo mais maravilhoso, que alegrava muito mais a minha alma do que se eu recebesse aquilo que eu estava pedindo ao Senhor. Aí quando de repente, esses últimos anos, quando eu lancei sobre Ele a minha ansiedade, lancei sobre o Senhor aquilo que estava me incomodando, ele disse: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel, está nas tuas mãos, o Senhor sabe o tempo certo, o Senhor sabe a hora exata, eu vou buscar a tua presença, vou deixar o Senhor trabalhar, porque na hora certa o Senhor vai agir ao meu favor e ninguém vai impedir o agir das tuas mãos. Aleluia. Aí eu chego do serviço, aí havia feito as estratégias que o pastor nos deu para fazer, fizemos direitinho. E aí quando eu, na campanha, tudo nessa campanha, irmão. Irmãos, as campanhas aqui é boa, viu? Eu vou te falar porque eu não quero ver isso só para mim, não. A minha alegria é ver o povo se abençoar. Eu ver o povo feliz, eu ver o povo se convertendo, eu ver o povo se arrependendo. O meu prazer é ver o povo ser abençoado. Porque se você estiver sendo abençoado, a minha bênção vai chegar também, rapaz. Mas não, pensa que é assim? A minha bênção chegou, você acha que a sua não está a caminho? É só ficar vendo com você se não vai chegar. Aleluia, Jesus. Nessas campanhas aqui, o Senhor falando, eu digo: eu tomo posse. Aí eu fui para minha esposa, a minha pequena levar a missionária Lia. Ela disse: não, meu filho. Eu digo: não, senhora, misericórdia, missionária. Para mim é um privilégio dirigir para a senhora. Quando nós levamos ela, Deus usa ela e fala sobre uns papéis, sobre uns negócios que estava enganchado, irmãos. Está tudo legalizado, mas não aparecia negócio por nada. E nós aguardando. E Deus usou a vida dela e disse: olha, eu vou fazer, estou entrando, vai resolver. Eu digo: pronto. Aí a minha esposa falou assim: tu entendeu? Eu digo: e tu acha que não, é? Eu estou só aguardando a hora certa. Glória a Deus. E aí quando eu, para a glória de Deus, irmão, tudo certo, conseguimos concluir o que precisava ser concluído. E ainda hoje, o moço me ligou e disse: olha, a documentação, a papelada já chegou tudo aqui, já está lá com ele, e o meu já estou com o que é dele. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, Maravilha, Jesus. o que Deus nesta noite está nos dizendo? Que quando o homem de Deus lança um propósito, Glória a Deus. irmão, nunca foi fácil. Nunca foi fácil servir ao Senhor.
não é agora que vai ser. Se você vê alguém dizer para você, não, vem para aqui, porque aqui é fácil, pula fora, irmão, que isso é barco furado. Verdade, Jesus. Pula fora que isso aí não vai te levar a lugar nenhum, não. Porque sempre servir ao Senhor nunca foi fácil, mas Ele fez uma promessa, e esta promessa permanece de pé, quando Ele disse: eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. E aí Ele vai dizer que é para nós ir uns ajudando aos outros com esta palavra. E sabe o que me chama muita atenção, Lucimar? Às vezes, num culto como esse, porque dias atrás, nós estávamos aqui, e a missionária ali chega e diz assim: meu filho, me ajude em oração, me ajude em oração. Aí eu disse: nós vamos lhe ajudar, missionária, vamos lhe ajudar em oração. Aí nós vamos orar por ela. Nós estamos no culto e já dizendo: Senhor, a tua filha precisa, Senhor, entra. Aí na mesma da hora que ela pede oração, aí o Senhor já diz para ela: esquece o teu problema e vai ajudar alguém que está aqui no nosso meio, que precisa mais do que você. Meu Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Isto, irmãos, diz de sensibilidade ao Espírito. Aleluia. Aleluia, Jesus. É você vir para o culto não pensando em você, Meu Deus. mas vir pensando de uma forma coletiva: Senhor, eu preciso de uma providência, mas só que entre nós tem alguém que precisa de uma emergência. E esta emergência possa ser que esteja comigo, que estou precisando simplesmente de uma providência. Para mim é uma providência, mas alguém precisa emergentemente de algo de Deus. Aí o Senhor olha para mim e diz: Janaílton, eu posso contar com você? Aí eu pego o microfone, deixa eu louvar, pastor diz: louva. Aí eu pego: usa-me, Senhor, usa-me da maneira que te agrada, todo dia, em toda hora e em qualquer lugar. Aí o Senhor chega para mim e diz: tu não disse ontem que era para mim usar a tua vida a hora que eu quisesse, no horário que eu quisesse? Eu quero usar você agora, eu preciso de você, é agora. Glória. Aí isso quer dizer o quê? O Senhor está dizendo para mim que eu preciso de uma providência, mas a providência pode chegar amanhã, mas uma emergência, se os irmãos observar, nós estamos no pronto-socorro para passar pelo clínico, mas de repente ele pode estar atendendo você que não está bem, porque se estiver bem, não é impossível que vai estar diante do médico, mas quando chega alguém de doutor, há uma emergência, ele larga tudo. Meu Deus, deixa você esperando e corre para ir atender aquela emergência. O que é que o Senhor está dizendo nesta noite conosco? Meu Deus. Que quem precisa de uma provisão, de uma providência, está bem, mas quem está precisando de uma emergência, tem que ser para agora, irmão. Não pode esperar. Meu Deus. Segundos pode ser fatal. Não adianta depois querer correr mais atrás, que já foi, passou, acabou. Mas nesta noite, o Senhor nos orienta pelo seu Espírito, através desta palavra que nós ouvimos aqui. A minha irmã Lucimar falando a respeito de procurar o homem de Deus. Aí vem a irmã Natália trazendo o versículo da palavra de Deus, falando sobre a grandeza de nós procurar o homem de Deus no momento certo. Por quê? Quando a mulher vai procurar aquele juiz, ele não temia Deus e nem respeitava os homens. Mas quem poderia resolver o problema dela? Não era só ele? Somente aquele juiz poderia resolver o problema
deixar de importunar ele, não. Eu vou pedir, eu vou bater, eu vou pedir. Uma hora ele não vai aguentar. Aí o Senhor diz assim: olha, mas mesmo sendo eu, mal, meu filho chega e diz: pai, nossa, eu estou com tanta vontade de comer. Algo que deu vontade dele comer. Aí eu não tenho dinheiro ou a condição no momento, naquela hora. Irmão, a gente vai ali no vizinho. Me dá aí, depois eu passaria certo contigo. Chega pro amigo, eu preciso de uma quantia aí, a semana que vem, o mês que vem, ou depois a gente resolve isso aí. Mas a gente vai tentar resolver, porque o filho pediu. Mas se o filho estiver desobedecendo, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar ele um castigo. Não. Quando você fizer por onde, você vai receber. E quando você estiver fazendo dessa maneira, você vai ficar esperando. Aí agora vem a palavra do Senhor para nós, nos advertindo, dizendo o quê? Da mesma maneira trabalha Deus por nós. Verdade, Jesus. Aqueles que realmente precisa, está carente, está necessitado. Como citei o exemplo aqui da missionária. Mas quando ela chega no culto de Senhor, eu cheguei, estou aqui e quero te servir. O Senhor diz: tome essa mensagem e entrega. Aí ela vai lá e entrega com toda alegria, tendo certeza que o Senhor mandou e o Senhor vai socorrer aquela vida. Ô irmão, aí você acha que o Senhor vai olhar para você e vai virar as costas para você e dizer: não vou te abençoar. Não, meu irmão, Ele abençoa. Ele abençoa. Às vezes você chega, só Ele sabe como você está supercarregado, oprimido por causa de algo que acontece, o peso que está sobre os seus ombros. Somente o Senhor conhece, somente Ele sabe. Mas quando você chega na casa do Senhor e faz o que Ele te manda fazer, você começa a sentir aquele peso indo embora, aquela pressão, aquela opressão, aquele desgaste que estava sobre o seu corpo. Você começa a vendo aquilo indo embora, aquela paz descendo sobre a tua vida, aquela alegria brotando novamente, invadindo o teu ser, o teu coração se alegrando, a tua alma transbordando de alegria, porque o Senhor, Ele tem providência e tem provisão para o seu povo, os que clamam e buscam de noite e de dia. E esta noite, meus irmãos, nesta noite, comece a procurar, procure o homem de Deus, procure o homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele sempre tem uma palavra de Deus a te orientar. É verdade, Jesus. O homem de Deus, ele sempre tem uma palavra para te instruir. Mas os irmãos observou aqui, que nós ouvimos, a mulher está com o menino morto em casa. E sai para encontrar e ter com o homem de Deus. Geazi para ela no caminho e diz: mulher, está bem contigo? Ela está bem. Está bem com o teu marido? Ela está bem. Está bem com o teu filho? Ela está bem. Por quê? Geazi não inspirava confiança a ela. Meu Deus. Geazi, a Bíblia vai dizer assim: Geazi era um moço do homem de Deus. Quer dizer, Geazi, ele era um menino de recado. É verdade, Jesus. Então, se eu contar o meu problema para Geazi, ele vai espalhar simplesmente pela cidade toda aí o meu problema. Aí, tá tudo bem com o menino, ela está bem. Quando ela chega no homem de Deus, aí ela se lança aos pés deles: homem de Deus. Meu Deus. Meu menino está em casa lá, está morto. Mas eu vim falar para o Senhor, porque o Senhor que Deus usou para me abençoar. Então agora é o Senhor que eu tenho que contar o meu problema. Aleluia, Jesus.
Aí Eliseu diz: eu vou ir lá contigo. Aleluia. E onde é que o menino está? Olha, irmão, olha a sabedoria de uma pessoa que pode acontecer. Meu Deus. Tá a cama de Eliseu lá. Tá a caminha de Eliseu. Ela pega o menino, coloca em cima da cama do homem de Deus. Meu Deus. E diz: eu vou deixar ele aqui. Porque ele está deitado, ele está exatamente no lugar onde o homem de Deus deita. Irmão, ela sabia, irmão. Aquela mulher estava convicta Glória a Jesus. que Deus e o homem de Deus não ia lhe deixar sem uma resposta. Glória. Irmão, para fazer daquele jeito, ela tinha sabedoria, irmão. Ou seja, ela conhecia na verdade, corrigindo, ela conhecia as escrituras. Verdade. Por que ela conhecia as escrituras? Porque ela já tinha ouvido falar que Elias, o senhor Elias, antes de morrer, tinha ressuscitado o menino, devolvido para aquela mãe, e Eliseu havia lhe substituído. Então, ela disse: se ele substituiu a Elias, ele tem a mesma unção que tinha Glória. Elias. Ou seja, Elias. ela pode ter ido um pouco além disso. Olha, Elias fez isso, este milagre, mas Eliseu pediu porção dobrada. Aleluia, Jesus. Então ele tem mais autoridade do que a que tinha Elias. Então vou deixar meu menino aqui, vou ter com ele, e Deus vai fazer o sobrenatural. Glória. Quando Eliseu vem com ela, cadê o menino? Disse: está lá na sua cama, profeta. Aí Eliseu sobe ao quarto e se deita sobre o menino. Irmãos, o aquecimento espiritual Meu Deus, muito forte essa palavra. de Eliseu era tão grande, que quando ele se deita sobre o menino, Glória. a Bíblia diz que ele colocou o rosto sobre o rosto do menino, mão sobre mão, e assim ele se deitou sobre o menino. Irmãos, era tão forte o grau de espiritualidade de Eliseu, que trouxe um aquecimento sobre o corpo do menino, e o Senhor devolve a vida do menino de volta. Glória. Ele olha e diz: mulher, está aqui a tua besta novamente, Glória a Deus. está aqui o seu menino. Mas ela fez a coisa certa, procurou a pessoa certa Glória a Deus. para contar o seu problema. Glória a Deus. Se você contar, irmão, o seu problema para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, com certeza, se ele não puder resolver, mas ele vai te ajudar a resolver. Aleluia, Jesus. Se ele não puder resolver, mas ele vai te ajudar a entrar na presença daquele que pode resolver. Agora, se você sair procurando um e outro aí fica difícil. Porque daqui a pouco você contou um problema, aí gera uma fofoca, gera uma confusão. E aí agora vai buscar saber quem foi o causador dessa confusão, quem foi o causador do problema, e agora para resolver. Meu Deus. Mas o Senhor esta noite está nos orientando a procurar a pessoa certa, Glória a Deus. a procurar o homem temente a Deus, porque ele tem uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Jesus deixou bem claro nesta noite que se você pode vir até a Ele, venha. Porque se chegar o momento de você não poder vir até a Ele, Ele vai fazer de tudo, Ele vai mudar o caminho, Ele vai mudar os ponteiros do relógio, Ele vai parar a lua, Ele vai deter o sol, Ele vai mudar o caminho, Ele vai criar um caminho aonde não tem
vai fazer uma nova estrada onde não tem estrada, mas Ele vai passar perto de você para ouvir você dizer: Senhor, socorre-me, porque eu não aguento. Senhor, me ajuda. Ele vai estender as mãos, pegar nas tuas mãos, te colocar novamente de pé, e ninguém poderá mais te abater. Assim manda te dizer o Senhor nesta noite. Eu creio. Porque Ele mudou o caminho. Se os irmãos forem estudar direito, para ele ir para a casa de Jairo, da onde ele estava, era só seguir em frente. Mas ele disse: eu vou contigo, Jairo. Mas antes eu vou te contando uma história, vamos por aqui. E o caminho por onde Jesus resolveu ir era mais longo. Mas ele só foi com Jairo porque tinha aquela abençoada daquela mulher que estava na beira do caminho, precisando de uma providência do Senhor. E ela daquele dia disse: hoje eu vou encontrar com Ele e Ele vai mudar a minha história. Mas se tiver vão te matar, descorta, eu já estou faz tempo. Simplesmente vão enterrar. Mas eu vou ter com Ele, porque se tão somente eu tocar na hora dos seus vestes, das suas vestes, eu vou estar curada. E aquele dia ela tomou uma decisão e mudou a sua vida, mudou a sua história. Então, meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos tomar algumas decisões. E decisões essas que não é eu que tenho que tomar por você e nem você tomar por mim. É eu olhar para mim e ver a vida que eu estou vivendo, o estágio que estou vivendo, e ver se aquilo está bom para mim ou se eu mereço coisa melhor e maior deste mundo. E se nós olhar e ver que nós merecemos, que nós temos capacidade de alcançar coisas maiores, estas coisas neste mundo está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, finalizo aqui nesta noite esta palavra e aproveitando, lhe fazendo o convite. Tem alguém entre nós que ouviu esta palavra e quer nesta noite entregar a sua vida a Jesus? Irmão, vou mudar de religião. Não, Jesus não é religião. Jesus é só você aceitar a Ele como Senhor e Salvador, olhar somente para Ele e seguir a Jesus, conforme diz esta palavra. Jesus, Ele não é e nunca foi e nunca será uma religião. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao meu Pai se não for por mim. Então Jesus deixou bem claro que se aceitarmos a Ele, aceitamos o amor de Deus. E Jesus intercederá ao Pai por você e por mim, por nós. Tem alguém nesta noite que gostaria de retornar aos caminhos do Senhor, ou quer aceitar Ele nesta noite como único e suficiente Salvador da sua alma? Tem alguém? Se tiver, por gentileza, dê um sinal com suas mãos. Nós iremos orar pela sua vida. Nós vamos orar por você, para que o Senhor venha te fortalecer no caminho, que o Senhor venha te dar graça e que o Senhor venha a cada dia te ajudar nesta jornada. Se não tem, que o Senhor continue vos abençoando. Convido os irmãos, coloque sobre seus pés, vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito.